Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma palestra e, a última palestra antes das nossas férias. Teremos as férias agora do dia 4 até o dia 14, dia 15, nós estaremos de volta. E hoje nós temos uma palestra cujo tema é muito importante, que é a família na justiça. Então, em primeiro lugar, de agradecer a presença da nossa querida Marta, que está aqui, que é a presidente das nossas casas, as quais, o nosso projeto não existiria se não tivesse o apoio também destas casas, Então, antes de eu dar a abertura oficial, eu vou passar para a Marta, dar a sua palavra, Marta, tem a palavra para que você possa falar o que você, desejar. Boa noite a todos os participantes, dessa live. E boa noite também à nossa doutora Miralda, promotora de justiça, no qual já tive o prazer, de estar fazendo alguns cursos com ela. Será um grande prazer hoje nós estarmos assistindo. Toda a instituição também está junto assistindo. Quero agradecer a nossa também coordenadora de projeto, Madre Teresa de Calcutá, a professora Jussara. Muito obrigado, que nós temos uma boa palestra. Obrigada, Marta, pelas suas palavras, Então, nós já vamos dar a abertura, oficial a essa palestra que muita gente está aguardando, com uma ansiedade sobre um tema tão gratificante e um tema tão importante. Então, a nossa palestrante de hoje é a doutora Miralda Dias Dourado de Lavor, que é graduada, formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em Direito Processual pela Uniub, pós-graduando em Negociação, Mediação e Resolução de Conflitos do ICFML e Universidade Católica do Porto, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, facilitadora de círculos de construção da paz da justiça restaurativa e coordenadora das oficinas de parentalidade de Uberaba, e promotora de justiça, atualmente atuando junto à primeira vara de família e sucessões em Uberaba. Doutora Miralda, foi uma grande honra ter recebido o aceite da senhora em realmente vir dar essa palestra para nós aqui, do projeto Madre Teresa de Calcutá. Então, eu, como coordenadora e representando todos os participantes, então, agradeço por a senhora ter aceitado a vir aqui ministrar essa palestra, que é de grande importância, que é a família, na justiça. Então, agora a senhora tem a palavra, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Jussara. Quero dizer que é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco com os alunos e com demais participantes a respeito da família na justiça. Esse tema, para mim, é um tema muito importante, eu gosto muito, é a área que eu atuo já há 15 anos, dentro do Ministério Público, e de modo que eu agradeço muito, é uma honra poder participar aqui, esse projeto fantástico que a professora Jussara dirige, junto com vários alunos aí, parabéns pelo trabalho, que é o projeto Madre Teresa de Calcutá. Muito feliz de ver a Marta aqui, que é uma pessoa que a gente sabe que luta nessa seara desse segmento, da violência das mulheres e de meninas, e de modo que eu fico muito feliz, é um prazer imenso estar aqui. Eu vou pedir licença para vocês, porque, assim, eu não me considero palestrante. Eu vim aqui para bater um papo, conversar sobre algumas coisas da prática do direito de família, enfim, dividir um pouco da minha experiência com vocês. Mas eu queria, antes de começar, colocar um trecho de uma música para vocês ficarem mais à vontade e se sentirem melhor ao assistir essa nossa conversa, tá certo? Eu vou tentar me arriscar a compartilhar aqui com vocês.
Vocês veem? Vai começar. Está só sem o som. Sem o som? É. Aí o som, sabe como a senhora vai ter que fazer? Ah. Do lado aí tem esses 3 pontinhos. Nesses Certo. 3 pontinhos, aí vai entrar em configurações. Tá, só um minuto. Aí, abaixo do lado direito, embaixo do lado direito, tem 3 pontinhos. Clique nele. Eu tenho que parar a apresentação para isso acontecer. Aí tá lá, configurações. Certo. Aí é só clicar e mudar o fone, né, de padrão. Aí, ó, clica em cima de padrão. Certo. E coloca cable. Cable? Não. Vamos deixar para lá, pode deixar, eu prefiro... Pode deixar? Vamos deixar. Saiu a tela de apresentação? Saiu. Saiu, né? Ok, então, pessoal, então vamos começar aqui a nossa conversa. Peço desculpas por não conseguir exibir, mas essa questão do online tem sido um desafio para todos nessa pandemia, né? E não está sendo diferente nesse momento, mas isso não vai comprometer em nada a nossa conversa. Então, aqui eu sei que temos muitos estudantes, muitos alunos do curso de Direito, além de algumas pessoas aí da comunidade. Vocês sabem que existe um Código Civil que traz um capítulo específico a respeito do direito de família. E lá nós vamos encontrar a questão do casamento, como que se dissolve o casamento, a proteção da pessoa dos filhos, nós vamos ter as relações de parentesco, vai falar da filiação, do reconhecimento de filiação, da adoção, do poder familiar. Nós vamos ter um capítulo que fala sobre o direito patrimonial, então vai tratar do regime de bens do casamento, a administração de bens dos filhos menores, vamos tratar dos alimentos, do bem de família, e por fim nós temos ainda a união estável e a questão da tutela e curatela. Mas esse arcabouço de leis, nem sempre, para exercer esses direitos que constam no Código Civil, a família precisa ir à justiça. Muitas coisas são resolvidas de outra forma, como, por exemplo, quando você vai casar, você vai ao cartório. Quando você vai registrar um filho que nasce, se você sabe que é seu filho e quer registrar, vai ao cartório do registro civil, né? Outras questões também não precisam, como, por exemplo, você quer escolher o seu regime de bens para o casamento, também você não vai à justiça, né? Você vai no cartório, faz a escritura para pacto de união estável e se casa e pronto, está regulando o regime de bens do casamento. Entretanto, em algumas situações, a família precisa ir à justiça. Às vezes por uma questão burocrática mesmo da lei, mas na maioria das vezes por uma questão de conflito familiar. Então, por exemplo, a nossa lei, eu pensei, assim, alguns dos assuntos que mais são frequentes na justiça. Quando é que a família mais vai à justiça para resolver problemas? Então, o primeiro clássico, né, da frequência das famílias dentro da justiça, nós vamos ter o divórcio. Divórcio e a separação. Quer dizer, a separação, para quem estuda direito aí, hoje em dia já não se fala mais nela, embora eu tenha, assim, um entendimento de que ainda existe a separação judicial, esse entendimento meu, ele é baseado em alguns estudos, mas não é o entendimento dominante dos tribunais. Os tribunais entendem que não há mais a separação e que hoje o casal, quando não quer mais conviver, ele vai para o divórcio mesmo. Muito bem. Em 2010, houve uma emenda constitucional chamada Emenda 66, que facilitou em muito a questão do divórcio hoje em dia. Então, o que acontece?
não tem mais prazo, não tem requisito, não tem que alegar motivo nenhum para se divorciar. O casal casou ontem, hoje já pode divorciar, não existe nenhum prazo, não existe nenhum requisito. E isso, com certeza, fez com que aumentasse muito o número de pessoas que vão à justiça para encerrar o seu casamento, né? O IBGE registra um dado que eu acho legal de trazer para vocês, que a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Então, a gente pode ver que é um número bem expressivo, né? O IBGE também fez um levantamento e dizia o seguinte, que até 2007, os casamentos duravam, em média, 17 anos. De 2007 para cá, essa média de duração dos casamentos diminuiu. A média hoje é de 14 anos, a média. Então, a gente pode concluir que houve mesmo uma mudança de comportamento da sociedade e a emenda constitucional de 66, ela acabou facilitando muito mais o divórcio e aí também trouxe um aumento, né? É claro que quando a gente está falando desses dados aqui, que o IBGE faz essa divulgação, não estão incluídas as uniões estáveis. Para quem não sabe, a união estável é aquela união de um homem, uma mulher, ou de 2 homens, ou de 2 mulheres, em que se vive sob o mesmo teto ou não, mas com vários requisitos que levam a considerar aquela união como sendo estável. Um dos requisitos é a durabilidade, o objetivo de formar família, a questão da fidelidade também, enfim. Essas uniões estáveis, elas não são computadas para nesse cálculo do IBGE, mas da mesma forma que as pessoas casadas procuram a justiça para se divorciar, também as pessoas que vivem em união estável também procuram a justiça para se divorciar. E aí é que acontecem grandes problemas. Só um parênteses aqui. Existem alguns casos em que as famílias não precisam ir à justiça para se divorciar. Por exemplo, os casais que querem se divorciar e não têm filhos menores não precisam ir à justiça. Houve uma mudança na lei algum tempo atrás e com essa mudança as pessoas podem fazer o divórcio diretamente no cartório. Agora, se tem filhos menores, obrigatoriamente tem que ser feito na justiça. E o que acontece quando essa família que tem filhos menores vem para a justiça para resolver o divórcio do casal? Se eles vêm de uma forma consensual, é tudo muito tranquilo, rapidamente o processo se resolve. Mas pode ser que eles venham também de uma forma litigiosa, e aí começam os problemas. Por que existem os problemas nesses divórcios ou nesses rompimentos de uniões estáveis, dissoluções de uniões estáveis? O que acontece? As pessoas não conseguem conversar e resolver pacificamente e, por elas mesmas, as suas dificuldades e as suas divergências. Então, não concorda com a forma de partilha, não concorda com a forma de educar o filho depois da separação, não sabem com quem vai morar o filho depois do divórcio, enfim, tem conflitos dessa natureza. E aí, então, eles buscam a justiça. O índice é muito alto. Eu não consegui, né, porque essa questão da pandemia, mas eu gostaria de ter feito um levantamento do número de divórcios que nós temos tido nos últimos tempos, através da distribuição do fórum, mas não foi possível. Um dado que eu acho interessante é que hoje mesmo, conversando com a juíza com quem eu trabalho, ela me disse que no mês passado foram 7 pedidos de divórcio novos. E isso é um dado interessante, porque há um comentário comenta-se muito na mídia de que a pandemia tem estimulado os divórcios, né? Então, assim,
não é estimulado, talvez trazido às pessoas à realidade de que o casamento chegou ao fim, vamos dizer assim. Mas essa questão ainda não nos chegou. Quer dizer, não dá para perceber isso ainda na nossa prática do dia a dia. Mas é possível que, com o fim da pandemia, com o fim do isolamento, a gente possa perceber isso de uma forma mais intensa aí, o número de divórcios na justiça. Por enquanto, a gente não conseguiu ainda ter essa expressão numérica, né, para dizer que realmente houve, né? Agora, uma outra questão que dentro desses processos de divórcio que às vezes aparecem também é a questão da violência doméstica, vinda da Lei Maria da Penha. É muito presente e muito frequente nos processos de família, mulheres que vêm alegando que sofrem ou sofreram violência doméstica. E isso traz consequências muito graves para o processo, porque muitas das vezes a mulher que sofreu violência doméstica, ela não admite ou não quer ou impede que o pai veja o filho. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, mas já para dar uma noção para vocês de que realmente a violência contra a mulher, ela reflete em outros aspectos também do contexto do divórcio. Eu separei aqui para trazer para vocês uma inovação da lei em agora outubro de 2019, houve uma mudança, uma alteração da Lei Maria da Penha, e agora, em todo o processo de divórcio, ou outro, né, de união estável, que tenha a questão da violência doméstica, ainda que não tenham filhos menores, o Ministério Público deve estar presente. Então, esse é um dado novo que eu achei bacana de trazer para vocês. Uma coisa difícil que acontecia há um tempo atrás, depois que surgiu a Lei Maria da Penha, e que eu acho que dificultou muito as famílias dentro da justiça, foi que a mulher sofria violência doméstica, ela ia até a delegacia, fazia aquele procedimento de pedir uma medida protetiva, isso ia para a vara criminal, o juiz da vara criminal dava a medida protetiva de afastamento do agressor do lar, e às vezes até constava numa medida protetiva o afastamento dos filhos também. E aí, a mulher ficava com aquela medida e achava que aquilo já tinha resolvido a situação. E, assim, faltava um certo esclarecimento para dizer para ela, olha, você precisa resolver a sua questão lá na área de família. Esse afastamento não quer dizer que você tem a guarda dos filhos, não quer dizer que ele tem que pagar pensão, etc. E isso, nos processos em que eu atuei desses vários anos, eu vi, assim, muitos casos em que, às vezes, a violência era contra a mulher, mas o homem acabava sem ver o filho, e o filho sem ver o pai, muitas vezes sem que existisse violência desse pai contra essa criança. Às vezes ele era um péssimo marido, mas um excelente pai, um pai amoroso, ou um pai em que a criança gostava ou era muito apegado. Mas com aquele afastamento determinado pelo juiz criminal, a criança acabava ficando sem ver o pai, porque o pai achava que aquele afastamento estava decidido para o resto da vida. Hoje, as coisas melhoraram um pouco, principalmente porque nessa lei, que é a Lei 11.340 é a Lei 13.894 de 2019, agora o juiz criminal, ele tem que dar informação para a mulher no processo de medida protetiva, ele tem que informar para ela que ela tem que buscar a resolução das outras medidas cíveis no juiz competente, ou seja, perante um juiz da vara de família. Então, agora ficou melhor, e eu tenho acompanhado isso dentro dos processos meus, eu vejo, chega a sentença do juiz lá, vem a cópia no processo, e aí o juiz criminal coloca na sentença que está afastado por 180 dias,
que dura a medida e parará, e coloca tudo que foi conferido de medida, e no final o juiz realmente tem colocado que todas as questões relativas à guarda dos filhos, à partilha de bens, aos alimentos e etc., tem que ser buscado no juízo de família. E isso é muito importante, porque senão fica uma questão indefinida na situação familiar. E, então, eu acho que, sim, essa inovação da lei foi de grande proveito, porque agora a mulher fica cientificada, mais esclarecida. Essa era uma preocupação muito grande minha, porque as pessoas achavam mesmo que aquilo lá estava resolvido. E não está, porque, na verdade, até a medida protetiva, ela tem duração, ela tem um prazo de validade. E, às vezes, a criança ficava 2 anos sem ver o pai, porque naquela medida constou um afastamento lá, ele se afastou e nunca mais foi atrás, porque ele se sentia impedido de se aproximar da residência. Né? E quanto a isso, existem outras formas, claro, porque tem que sempre dar proteção à mulher por conta da violência. Então, é muito importante nessa questão da violência dentro dos processos de divórcio e de união estável, é muito importante que se tenha ciência que existe o lado criminal, as medidas protetivas da área criminal, e existe o lado da vara de família, que é o lado cível da questão, que não pode deixar de ser resolvido. Precisa resolver a questão dos alimentos, precisa resolver a questão da guarda dos filhos e da convivência dos filhos com o agressor e com a própria genitora, né? Em falando nisso, vamos falar um pouco sobre a questão da guarda. A guarda é outra situação que traz muito as famílias até a justiça. Então, toda vez que um casal se separa, faz o divórcio, mas dentro daquele processo há necessidade de resolver as questões relativas aos filhos menores. Pois bem, essa é uma grande divergência dos casais. Existe a guarda unilateral, existe a guarda compartilhada, que foi trazida por uma lei de 2014, que é a Lei 13.059, e essa guarda compartilhada, ela tem sido um ponto de divergência dos casais. Por quê? Porque se nós pensarmos historicamente, sempre a mulher deteve a guarda dos filhos no divórcio, antigamente. Era muito comum que as mulheres ficassem com os filhos, porque o homem era tido como o provedor do lar e a mulher era a cuidadora do lar. Então, ele, como sendo uma pessoa que saía para trabalhar, ele ia ter que pagar alimentos, ele não ia cuidar dos filhos, e isso foi incutido culturalmente nas pessoas, e essa era a regra, vamos dizer assim. O filho fica com a mãe. Mas, com o passar dos anos, isso começou a mudar. Por quê? Houve uma mudança de paradigma, a mulher passou a trabalhar, a mulher saiu, né, e foi para o mercado de trabalho, de modo que essa mulher também trabalha e também tem ocupações fora do lar, e muitas vezes é a provedora do lar. Aí, por sua vez, o homem, tendo uma companheira que trabalha muito, que também exerce suas atividades fora do lar, ele passou a ser também um cuidador. Também o homem passou a ajudar a cuidar da criança, a fazer mamadeira, a trocar fraldas, ajudou a levar para a escola, ajudou a fazer os deveres. Então, esse pai que era mais ausente, apenas um provedor, ele passou a ser um pai mais presente e dividir com a mulher que passou a trabalhar fora de casa, dividir as responsabilidades. E com isso, na hora da separação, esse pai também quer ficar com a criança. Porque esse pai se entende que, às vezes, ele ficava mais tempo com a criança, porque a mulher trabalhava mais, então ele tinha mais contato com a criança do que a mãe. E isso começou a trazer muita divergência, porque aí veio o conflito. E a mulher, por ter historicamente sempre sido a guardiã dos filhos, ela não quer abrir mão dessa guarda para esse pai, mesmo que ele era um pai bom, mesmo que ele era um pai presente, ela não quer.
E isso começou a trazer muita polêmica, muita briga e muita desistência dos próprios pais, que acabavam saindo de cena e deixando a mulher tocar o barco como sendo a guardiã mesmo. Então, em 2014, veio essa lei da guarda compartilhada, que foi um grande progresso, e que é uma lei, assim, que é muito pouco compreendida pelas pessoas. Porque se você pergunta para alguém assim, o que é a guarda compartilhada? Ah, é divisão de responsabilidades. Mas não é bem assim, minha gente. Por quê? Porque a responsabilidade é de ambos, de pai e mãe, independente de guarda. A responsabilidade de criar, educar e dar afeto é do pai e da mãe, decorrente do poder familiar. Então, quando eu falo, a guarda compartilhada vai dar responsabilidade para os dois, não é bem isso, porque mesmo o pai que não tem a guarda, ou a mãe que não tem a guarda, ela tem as responsabilidades, ela tem os direitos e os deveres decorrentes do poder familiar. Então, o que é essa guarda compartilhada? Se eu já tenho a responsabilidade, o direito e o dever, em decorrência da convivência com o meu filho. Essa guarda compartilhada, na verdade, ela quer dizer, e ela veio para inserir na cabeça de todo mundo, que a convivência deve ser equilibrada. Ou seja, eu não vou dividir o tempo do meu filho. Se o mês tem 30 dias, eu vou ficar 15 com meu pai, 15 com a minha mãe. Se a semana tem 7 dias, 3 dias e meio com um, 3 dias e meio com o outro. Não é isso. Mas a guarda compartilhada pressupõe um equilíbrio. Esse equilíbrio de convivência. Esse equilíbrio de convivência é que é muito importante para os filhos. Por quê? Vocês imaginam que uma criança vive numa casa com um pai e com uma mãe. De repente, eles resolvem se divorciar, tá tudo muito bem, a legislação permite, nós somos pessoas modernas e tal, ótimo, tá tudo muito bem, ninguém é obrigado a viver com quem não é feliz. Perfeito. Só que você imagina, aquele pai sai de casa, era o pai que todo dia dava bom dia, boa noite, preparava o café da manhã antes de trabalhar e dava para a criança, fazia mamadeira, etc. De repente, esse pai ou essa mãe sai de casa e a criança fica sem um deles por muito tempo. Aí vinha as pessoas na justiça antigamente e colocava assim, então, eu vou visitar, você que saiu de casa, você vai visitar o seu filho a cada 15 dias, tá certo? Pois muito bem. O que é pai de 15 em 15 dias ou o que é uma mãe de 15 em 15 dias? Né? Então, isso gerava na criança uma ausência. Né? As crianças menores sofriam muito porque ela tinha uma ruptura da convivência. E aí, quando aquele pai demorava muito para vê-la novamente, porque só dali 15 dias, dependendo da idade da criança, a criança, ela sentia assim, quem é esse pai que me abandona? Eu não quero mais ver ele. Porque ele vem e depois ele demora para voltar, porque a criança não tem muita noção do tempo, dependendo da idade, né? Então, estudiosos, psicólogos, psiquiatras, fazendo estudo, perceberam isso e penso eu que isso gerou no legislador essa vontade de modificar essa lei e efetivamente modificou para que nós tivéssemos a guarda compartilhada. Então, hoje, se um casal vai à justiça, ela é a regra, é a guarda compartilhada. A regra é que o casal determine pela guarda compartilhada. Então, se eles estão de acordo que vai ficar com a mãe ou vai ficar com o pai, tudo bem, a justiça não interfere. Mas, se eles não têm um acordo e pedem à justiça para julgar, aí a justiça tem como regra a obrigação de impor a guarda compartilhada. E aí muita gente vai perguntar, mas como que essa guarda vai ser compartilhada se esse casal não conversa, se eles brigam muito e não sei o quê? Olha, no começo dessa lei, que foi em 2014, muitos pensaram assim, e acredito que até eu cheguei a pensar isso. Eu pensava assim, gente, mas se eles não estão conseguindo nem conversar, como é que nós vamos colocar esse casal em guarda compartilhada? Mas com o tempo, e quando a gente vai convivendo mais com as famílias, e a jurisprudência foi nos mostrando também que, na verdade, se nós não colocarmos a regra efetiva da guarda compartilhada, ainda que o casal
tenha uma convivência ruim, nós nunca vamos implantar a guarda compartilhada. Então, nós precisamos mudar a cultura. E para mudar a cultura, nós precisamos de estabelecê-la a força, se for o caso. Quando não há um consenso entre o casal, a regra tem que realmente ser a guarda compartilhada. E o que é esse compartilhamento? É equilíbrio de convivência. Então, eu não vou ser o pai ou a mãe de 15 em 15 dias. Eu vou ser o pai que eu passo um final de semana com o meu filho, o outro fim de semana fica com a mãe, e durante a semana a gente vai marcar alguns dias para encontrar, eu levo todo dia na escola, a mãe busca, enfim, um equilíbrio. Isto é a verdadeira guarda compartilhada. Fala-se também numa guarda alternada, que é essa que eu disse para vocês agora, que é assim, eu fico um mês com meu pai, um mês com a minha mãe. Uma semana com meu pai, uma semana com a minha mãe. Essa guarda que é alternada não é a guarda compartilhada. Ela foi muito combatida pelos psicólogos, pelos profissionais do setor psicossocial, dos fóruns das diversas comarcas do país. Porque, assim, havia um entendimento, e ainda existe, né, uma resistência a essa guarda alternada, de que a criança fica um pouco sem rumo, né? Ela não tem nem como preencher ali um cadastro para falar, eu moro no endereço X, porque, na verdade, uma semana ela está com uma semana ela está com outra. Então, ela é muito polêmica, essa guarda alternada, e poucas são as decisões nesse sentido. Porém, dou a vocês um testemunho aqui de processos em que eu já atuei, em que os pais resolveram, por acordo, colocar uma guarda dessa natureza, alternado. E com isso, a criança conviveu bem. Então, eu acho assim, não dá para fechar as portas para essa guarda alternada, mas é preciso analisar caso a caso, porque o que mais importa para a lei com relação aos filhos menores é o quê? É o bem-estar. Se tiver assegurado o bem-estar da criança envolvida, não há problema. Então, não dá para fechar as portas totalmente. Ela é uma guarda muito polêmica, essa guarda alternada, mas existe a possibilidade e não dá para fechar as portas totalmente, por causa dessa questão que eu estou falando, que algumas crianças ou alguns adolescentes podem se adaptar bem nessa situação, e a gente precisa verificar o bem-estar do menor. Se ele estiver bem nessa situação, a gente pode até concordar, por isso que há necessidade de estudos. Com relação ao direito de convivência dos filhos, que é o chamado direito de visita, hoje em dia a gente não fala mais direito de visita. Por quê? Justamente porque quem visita a gente é um amigo, é um parente, é um tio distante, é um amigo, mas um pai e uma mãe, ele convive com o filho. Ele não é um visitante. Por isso, mudou o termo. E a gente precisa tentar incorporar isso na nossa cultura. Não há que se falar em direito de visita do pai. O termo correto é direito de convivência do pai, o direito de convivência da mãe. Esse é um outro ponto que a família vai à justiça com muitas divergências. Por quê? Não existe uma regra. A lei não diz assim, olha, o pai que não mora com a criança tem que conviver tantas horas, ou tem que conviver tantos dias. Não se diz isso. Então, vai do quê? Da realidade das partes, do horário de trabalho deles, vai o horário da própria criança ou adolescente, porque adolescente tem rotina, tem estudo, tem um monte de coisas. Então, a gente precisa olhar isso tudo em conjunto e ver como se pode conviver com os dois dentro da rotina de trabalho das crianças, dos pais e dos adolescentes. Mas tem sido um grande ponto de divergência nas ações em que eu atuo. Porque, via de regra, eu vou dizer as mães, porque na maioria das vezes as mães é que ficam. Ainda tem essa expressão, né, numérica de que a mãe, na maioria das vezes, fica com os filhos.
ainda que em guarda compartilhada, a residência predominante continua sendo a da mãe. Mas mesmo na guarda compartilhada, eu preciso estabelecer esse equilíbrio de convivência, e aí eu tenho que estabelecer os melhores dias e horários para conviver. E tem sido muito difícil isso na justiça, sempre foi, e ultimamente não tem sido diferente. Geralmente, os guardiões, vamos dizer assim, ou o pai que detém a guarda, ou a residência da criança, ou a mãe que detém a residência da criança, ela fica limitando, porque fica preocupada com o horário da criança dormir, ou porque acha que o pai não vai poder olhar direito, não vai exercer os mesmos cuidados que ela, mãe, exerce, ou que a criança está muito nova. Então, as grandes divergências estão aí. Ou também, como eu disse no começo, esse pai foi um pai que agrediu a mãe, foi um pai que, às vezes, pediu para a mãe abortar na gravidez. Esse pai foi um pai violento para essa mãe. E aí essa mãe não admite a hipótese dessa criança passar os dias ou férias ou dormir na casa do pai. Isso tem sido um grande problema. Distinguir a figura do pai, que pode ser bom, do marido, do ex-marido ou do ex-convivente, que foi péssimo, que foi agressor, é muito difícil. É difícil dissociar. Algumas mulheres, eu presencio, conseguem fazer isso em audiência. Outras não. Eu vejo na audiência que elas estão apegadas à violência que elas sofreram, e que é compreensível, totalmente compreensível. Mas a gente não pode deixar de ter o olhar para aquela criança ou para aquele adolescente que não foi agredido, não foi vítima de violência do pai, e quer ter um pai, tem direito a ter um pai e conviver com aquele pai, né? Então, essa é uma situação bem delicada. A gente faz, né, depende de estudos psicológicos e estudo social para poder chegar a um consenso, chegar num bom termo, para que garanta a segurança da criança, mas permita a convivência dela com o pai e, por outro lado, a mãe aceite isso, né? Isso tem sido muito difícil. E o que mais das vezes acontece é que o processo demora muito pela insistência da mãe ou do pai que ficou com a residência da criança, né? Em não querer, não aceitar. E às vezes o juiz determina a visita e a visita não é cumprida, porque no dia da visita o pai ou a mãe vai buscar a criança não está lá. O guardião, seja pai ou seja mãe, sai, viaja, ou fecha as portas, faz de conta que não tem ninguém em casa. Então, aí vem a família na justiça, o pai que não conseguiu visitar, vem e entra com pedido de busca e apreensão da criança. Então, é uma rotina muito estressante para esses filhos desses casais que vivem em conflito eterno. Porque a criança acaba tendo a sua vida invadida pela própria justiça, porque a justiça tem que ir atrás dela, através de um estudo psicológico, um estudo social, conversar, e essa criança acaba ficando estressada com a situação. Nós já tivemos casos de adolescentes que chegam em audiência e são ouvidos, que o juiz pergunta assim, o que você está pensando? A criança fala assim, eu não aguento mais. O adolescente fala, eu quero viver minha vida, eu não aguento mais vir ao fórum, eu quero ter uma vida normal. E isso é muito doído, é muito triste. Depois, no final, assim, a hora que eu estiver terminando a minha fala, eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui de caminhos que eu acho melhor para solucionar essas questões. Mas esse direito de convivência com os filhos é uma das questões que mais levam as famílias à justiça. E vejam, muitas vezes a gente resolve um divórcio consensual, tranquilo, a guarda vai ficar com a mãe, o pai vai ver tal dia, resolveu consensualmente, 2018 tá uma maravilha, tá tudo certinho, tá, 2019 já vem um deles na justiça. Ah, mas não está dando certo a visita, porque agora ele está buscando a criança com a namorada, e eu não conheço a namorada, e eu não sei o que ela vai fazer com o meu filho quando chegar na casa dela. Então, o fato de nós termos uma separação consensual, ou uma união estável, dissolvida consensualmente,
não significa que essa família não vai voltar à justiça. Volta, e muitas vezes volta. Porque aí, depois do que o consenso foi resolvido, pensa-se que está tudo bem, mas aí começam os problemas, né? Às vezes por causa de um namorado, de uma namorada, por conta de um trabalho novo do outro, né? Então, esse direito de convivência tem trazido muitas famílias para a justiça. Uma outra situação que vocês todos já devem ter ouvido falar e que tem trazido muitas famílias à justiça é a alienação parental. A alienação parental é algo muito antigo, mas que foi dado nome a ela através de uma lei que eu vou ler para vocês aqui de óculos, porque eu não gravo mais número de leis, mas é a Lei 12.318, de 2010. Então, essa lei, ela foi um importante passo na disciplina de relações familiares, porque ela deu nome a algo que já acontecia há muito tempo e trouxe formas de tentar se resolver isso. Então, o que é essa alienação parental? É a interferência na formação psicológica de uma criança ou de um adolescente com o objetivo de que ele repudie o outro genitor. Então, eu pratico atos que interferem no psicológico de uma criança ou de um adolescente, de forma que essa criança ou esse adolescente passe a repudiar o pai ou a mãe. Então, isso tem sido muito frequente, isso tem sido uma tortura para crianças e adolescentes, na verdade, um sofrimento, e tem as hipóteses. Essa lei que eu disse para vocês, ela discrimina quais são as hipóteses exemplificativas. Então, tá lá, por exemplo, falar mal do pai ou da mãe. Então, a criança cresce ouvindo a mãe ou o pai falar mal do outro. Fala mal que não presta, que é isso, que é aquilo, que não trabalha, que é folgado, que é isso, tarará. A criança começa a achar que ele realmente não presta. E aí ele não quer mais ver o pai. Ou então ela começa a falar que ele é violento, que ele é perigoso, que ele é isso, que ele é aquilo, porque já viu uma faca na casa dele, já viu um revólver na casa dele, e aí essa criança começa a ficar com medo e não quer mais ver o outro. Né? Ou então ela se muda de cidade, não deixa endereço. Então, esse tem sido outro ponto de bastante conflito dentro da justiça. Eu vou deixar para perguntas, porque já está dando aqui 42 minutos, não é, doutora? E então eu vou passar para outras questões aqui e depois no final vocês podem fazer alguma pergunta, tá certo? Pelo que eu falei aqui, deu para perceber que são muitos os conflitos que levam a família na justiça. Então, o que eu tenho percebido, e qualquer um que trabalha dentro das varas de família percebe, é que as decisões da justiça muitas vezes não resolvem, porque é muito difícil o juiz ou o promotor conseguir entrar nas particularidades das vidas das pessoas para saber que dia que é melhor, que hora que é melhor visitar, por que aquela mãe não quer deixar exatamente, tem alguma coisa por trás que não está escrita no processo. E isso que não está escrito no processo é aquilo que a gente não consegue obter numa audiência, mas que existem formas alternativas que podem trazer para a solução do conflito. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele privilegia, a partir de um certo tempo, a partir de 2015, né, com o novo CPC, ele privilegia soluções conciliadas, que o juiz e qualquer operador do direito que litigue no processo deve estimular a mediação, a conciliação ou outros meios adequados de solução de conflito. E eu hoje sou uma grande defensora dos meios alternativos de solução de conflito. Um dos meios de alternativo de solução de conflito é a conciliação, que pode ser feita dentro do SEJUSC, dentro de uma audiência, enfim, as partes se compõem. Outro meio é a mediação. A mediação é algo que as pessoas ainda não compreenderam e não sabem o valor dela. A mediação é algo que pode resolver conflitos sem que haja perdedor e vencedor.
A mediação pode propiciar que os dois ganhem, e isso a justiça não consegue fazer. A mediação pode propiciar, veja bem, a mediação bem feita. Outras formas de solução de conflitos já existem por aí, como o direito sistêmico, que são as constelações familiares. Sobre isso eu até nem posso falar muito para vocês, mas eu sei que em muitos tribunais, em muitos fóruns do país, está sendo utilizado com grandes resultados. Eu não posso falar muito porque não conheço efetivamente a aplicação disso dentro da justiça. Mas, enfim, é algo que está vindo aí. Eu estou fazendo um curso de direito sistêmico, estou tentando aprender um pouco mais, mas é algo que está vindo com força para ajudar. E agora, não poderia deixar de falar para vocês, como último instrumento para ajudar e propiciar a solução de conflitos, são as oficinas de parentalidade. As oficinas de parentalidade são oficinas que o Conselho Nacional de Justiça criou para ajudar as pessoas que estão em processo de rompimento, divórcio, separação, união estável, rompida, dissolvida, ajudar essas pessoas a ter uma orientação melhor. Há 6 anos nós implantamos esse trabalho aqui em Uberaba e ele tem dado muitos bons resultados. E eu acho assim que a família vem na justiça por várias outras razões também, vem pela questão dos alimentos, que eu não falei, mas, assim, nós precisamos, e eu gosto de falar isso principalmente para estudantes de direito, que nós precisamos abrir a nossa cabeça para outras formas de solução de conflito. O judiciário não vai dar conta de solucionar um tanto de conflito que as pessoas têm. E também, nós precisamos, enquanto novos advogados, perceber a grandeza que é você, enquanto advogado, tentar solucionar o problema da sua parte, do seu cliente, sem precisar levá-lo à justiça. Porque se você consegue isso, você evita o desgaste e o sofrimento de uma família, no caso do direito de família, você tem os seus honorários da mesma forma, e você dá ao seu cliente uma maior satisfação por ter solucionado de forma mais rápida, porque o judiciário é mais lento, e também por ter solucionado sem tanto estresse, sem ganhador e perdedor, mas com duas partes ganhando. Então, eu acho que por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. A professora Jussara me falou que seria em 40 minutos, então eu fiquei aqui nos meus 40 minutos, né, passando alguma coisa da minha experiência. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, e apreciado, e gostaria de deixar esse convite para vocês, que são estudantes de direito, para estudarem um pouco sobre mediação de conflitos. Mediação e negociação. Existem sistemas de negociação para advogados muito poderosos para você conseguir o que você quer dentro de um processo, dentro de uma negociação ou de uma mediação com técnicas boas. E, inclusive, eu até estou com um livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele se chama Como Chegar ao Fim. Vocês conseguem ver, professora? Sim, dá para ver. Como Chegar ao Sim, é de William Ury. Esse William Ury, tem outros autores aqui também. Esse William Ury é o que fundou, um dos fundadores do Departamento de Negociação de Conflitos em Harvard. Então, eu acho assim, nós precisamos caminhar para uma advocacia diferenciada. A advocacia de litigar, entrar com ação na justiça, ela está com os dias contados. Porque a justiça não dá conta desse tanto de ações e de conflitos. As pessoas precisam começar a se responsabilizar pelos seus conflitos e procurar formas alternativas, e existem formas poderosas que podem contribuir para isso. Me desculpe porque eu passei um pouquinho do tempo e agora estou à disposição, professora. Não, foi ótimo, brilhante a palestra, o bate-papo, como você disse, mas foi excelente, muito esclarecedor. E agora eu vou passar a palavra para a aluna Gina, para que ela possa, né, fazer as perguntas, né? Ok. Que foram deixadas lá no chat.
Boa noite, doutora. Boa noite, Gina. A gente teve, foram 3 perguntas. A gente teve a primeira pergunta da Laura Rodrigues, que mais ou menos já foi respondida, que foi o seguinte: se o pai for afastado da mãe mediante sentença do juiz da vara criminal e os filhos forem impedidos por ela de terem contato com o pai, ela pode ser acusada de alienação parental? Então, assim, pelo que eu entendi, o pai foi afastado pela vara criminal, uma medida protetiva, e a mãe começou a impedir, né? Ela pode ser, mas assim, isso pode configurar uma alienação parental, porque assim, uma das hipóteses da alienação parental é você impedir ou dificultar o exercício do direito de convivência. Então, no momento em que eu impeço ou eu dificulto o pai ou a mãe de ver a criança que está sob minha guarda, eu estou praticando alienação parental. Mas, veja bem, a alienação parental é algo bem complexo. Não dá para dizer que qualquer coisa ou tudo seja alienação parental. Então, a gente precisa ver o contexto das coisas. Né? A repetição das atitudes da mãe, né? A frequência, a forma como ela fez, o conteúdo da decisão do juiz, porque tem juiz que às vezes afasta dos filhos também. Então, se o conteúdo da decisão do juiz, por exemplo, afastou dos filhos também, aí ela não está praticando alienação parental. E também a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de levantar alienação parental, porque você começa a levantar um monstro dentro do processo. Ah, então ela é culpada, ele é culpado, ele é culpado. E aí você fica nesse jogo de esse cabo de guerra de ganhador-perdedor, isso não tem fim. Então, às vezes, vale mais uma conversa com essa mãe para ver se ela entendeu o que a decisão do juiz deu mesmo. Porque às vezes ela não entendeu que a justiça criminal afastou só dela. Então, vale mais esclarecer essa mãe antes de acusar, correto? Temos outra que é do Gilbert Moraes. No caso de guarda compartilhada, é dispensado o pagamento de pensão alimentícia? Ou mesmo assim, o juiz poderá fixar um valor de acordo com a situação financeira de um dos genitores? Mesmo assim, o juiz poderá fixar um valor. Por quê, Hilbert, né? Por que fixa? Porque, na verdade, é aquilo que eu disse, não dá para você dizer que a criança vai viver metade do tempo com um, metade com o outro. Vai haver um desequilíbrio aí, né? Ela vai ter uma moradia mais fixa numa casa e conviver com maior frequência no outro. O fato dela conviver mais com aquele com o qual ela não reside é um elemento para ajudar na fixação dos alimentos. Por quê? Vamos supor que ela conviva muito com o outro, você pode considerar isso para fins de estabelecer os alimentos, né? Por exemplo, ela já almoça todos os dias na casa do pai. Então, vamos ver as outras questões, porque a alimentação de almoço já está garantida ali na casa do pai. Então, são questões que são olhadas caso a caso, mas a regra é: guarda compartilhada não isenta ninguém de pensão alimentícia. Tudo é olhado de acordo com a necessidade e possibilidade dos genitores, ok? Ok. Tem Elaine Rodrigues. A justiça define uma idade ou tempo para a criança que ainda está no processo de amamentação para que ela fique com o pai? Ótima pergunta. Eu só não entendi uma coisa, que para que ela fique com o pai nas visitas, seria isso, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Olha só, a criança está em uma amamentação, então não dá para a justiça determinar que ela passe um fim de semana com o pai, porque ela vai precisar do leite da mãe. E já vi até gente pedindo em processo para tirar o leite e mandar. Gente, não tem necessidade disso. A gente precisa olhar para o bem-estar da criança. A criança tem uma mãe que consegue amamentar. Ora, se ela tem uma mãe que consegue amamentar, ótimo, não tem que... Aí, tá. Então, mas ela está amamentando? E como é que o pai vai ver o filho? Então, aí, por isso que eu insisto que
decisão judicial não resolve totalmente questões de família, a fórceps. A decisão judicial, ela precisa ser negociada, por isso que a gente faz muita conciliação na vara de família. Porque, veja bem, como é que eu vou falar para a mãe, para o pai, não, você pode tirar a criança 2 horas, 3 horas por dia, eu não sei de quanto em quanto tempo essa criança amamenta, eu preciso de ter esses elementos, por isso que é melhor você fazer a coisa mais conversada, entende? Então, assim, passar o dia enquanto está amamentando, não tem como, né? É inviável. Mas algumas horas já é possível. Então, o que precisa é a gente ter, assim, o conhecimento da rotina ali da criança. Agora, a mãe, a gente percebe isso em alguns processos, a mãe não pode usar a amamentação como uma forma de inviabilizar a convivência do pai com a criança, né? Então, hoje em dia, a legislação não, acho que os critérios da Organização Mundial de Saúde são para que você possa amamentar pelo menos até os 2 anos, né? E muita gente amamenta até os 2 anos mesmo. Só que todos nós sabemos que uma criança com 1 ano e meio, embora ela esteja amamentando, se a mãe optou por isso, né? Que a regra é depois dos 6 meses, 8 meses para, mas muitas mães continuam até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Muito bem. Só que todo mundo sabe que apesar dela ainda amamentar, ela já come papinha, ela come uma comidinha, ela toma suco de laranja, ela come fruta. Então, a criança pode passar um intervalo de tempo maior com o pai enquanto ela não amamenta. Uma outra forma também que tem é quando a criança é muito pequenininha, está bem naquele começo mesmo, né, os 4, os 3 primeiros meses de vida, 5, 6 ali, a visita ser na casa da mãe. É uma alternativa. Não existe uma idade limite, não. Isso não existe. Cada caso a gente analisa de acordo com a situação. Porque tem mãe que nem sequer amamenta. Então, a criança está com 2 meses, mas o pai quer levar para passar a tarde na casa da avó, né? E tudo isso é negociável, claro. Mas passar 2 ou 3 horas longe da mãe, na companhia do pai, para ficar um pouco junto com a avó paterna, por exemplo, não é algo do outro mundo. O que as mulheres precisam ter em mente é que o outro não é qualquer um. O outro é o pai, né? E isso tem sido difícil para algumas mulheres. Ok? Ok, muito obrigada. Nada. Tina, tem uma pergunta do Franco, é ele que vai fazer? Na verdade, essa pergunta era minha. Aí eu pedi, como eu estava fazendo, aí como eu estava fazendo, eu pedi para ele mandar para mim, porque é o seguinte, em caso que a mulher sofre violência doméstica, muitas vezes não deixa o pai ver o filho pelo medo do que ele pode fazer com o filho para se vingar dela. Como que a gente concilia isso? Se a justiça determinar que o pai pode pegar a criança, se caso ocorra alguma coisa com a criança, a mãe pode entrar na justiça contra o Estado? Ai, gente, olha só. Se nós colocarmos o se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente não encerra nada nunca. Porque, veja bem, quem poderia imaginar, por exemplo, naquele caso dos Nardoni, que aquilo ia acontecer? Ele não foi agressor da mãe, né? Mas ele acabou matando a criança. Então, assim, é muito difícil, você com certeza não vai haver responsabilização do Estado. Porque essa é uma situação, assim, eu estou falando com certeza, mas nada impede que entre com a ação e tente provar. Direito de ação as pessoas têm. Agora, conseguir é que são elas, né? Não sei se vai conseguir, eu acho pouco provável. Não posso dizer para você com certeza nada, porque justiça é algo que, por isso que eu aconselho a mediação, porque na mediação as pessoas saem de lá sabendo exatamente o que vai acontecer. Agora, quando você sai da sala de audiência e deixa para o juiz decidir, você não tem a menor ideia do que ele vai fazer. Pode ser que seja igual você quer, pode ser que seja igual o outro, ou pode ser totalmente diferente, né?
Mas, enfim, a questão aí é saber, e se ele se vingar dela porque ela entrou com uma medida protetiva? É isso, né? Se ele se vingar, não tem como a justiça também não tem bola de cristal para saber se isso vai acontecer ou não. A justiça sabe que esse é o pai escolhido pela mãe para aquele filho. Então, como é que a gente vai saber se ele vai praticar uma barbárie com a criança? Não tem como fazer. Se ele nunca, não tem antecedente de agressão de criança, não tem antecedente de ter matado ninguém, né? Como que a justiça vai? Porque a gente não pode esquecer também, Gina, né? Gina, a gente não pode esquecer que a justiça é feita de homens e mulheres, que são seres humanos. Então, não tem uma varinha mágica que possa nos dizer esse aqui vai fazer, esse aqui vai fazer. A gente tem um feeling de algumas coisas, né? Mas certeza absoluta ninguém tem. Aí vamos supor que o juiz deixa ver porque a agressão era em relação à mulher e não teve agressão contra a criança, ele nunca demonstrou ter sido um péssimo pai, correto? A justiça foi lá e deferiu. E esse pai foi e fez alguma coisa de ruim com a criança. Né? Não, se a mãe quiser entrar com uma ação contra o Estado por ter causado isso, está livre o direito de ação, né? Agora, se isso vai acontecer, não sei, né? Isso aí depende das provas, né? Dos elementos. Eu consegui entender a sua pergunta? Sim, conseguiu sim. Já está em cima do horário, porque antigamente teve um caso bem emblemático, se eu não me engano, foi em Cuiabá. Mas não assim, foi mais ou menos, a criança tinha sido adotada, depois a mãe quis de volta, aí a justiça devolveu para a mãe, e essa mãe matou, sabe? Eu lembro que foi mais ou menos assim, eu era muito pequena e isso não saiu da minha cabeça. Não, teve esse caso mesmo, Aí... Então, olha, assim, na verdade já teve alguns casos já na justiça, né? Teve esse que você está falando, de Goiás, que eu me lembro. Teve um caso do Rio Grande do Sul também, lembro, que até não é muito antigo. Eu não sei se essas pessoas entraram na justiça, mas assim, a gente depende de provas. Você tem que provar a incompetência do Estado naquele momento, né? De tomar aquela decisão. Se houve negligência do servidor público, no caso, juiz, ou da equipe psicossocial, ou do promotor, se alguém ali foi incompetente, pode eventualmente até haver uma indenização, mas eu aposto muito, Gina, na boa fé da justiça de tentar solucionar as questões diante da ineficiência do próprio Estado em ter alternativas para essa criança que, né, às vezes está sem lar, no caso dessa da adoção. Mas aí, assim, são questões complexas e que merecem uma análise do caso como um todo, né, com todas as etapas dele. Ok? Ok, Bom, doutora, Oi. Encerrando, né, as perguntas, né, então, nós vamos dar o encerramento, mas gostaria de agradecer novamente, né, o próprio aceite da senhora com relação ao nosso convite. A palestra foi muito gratificante, né, prova disso a gente observa pelos comentários, né, no chat, palestra maravilhosa, uma palestra muito boa, né, e que sanou várias dúvidas aí que nós tínhamos com relação a determinadas questões. Então, muito obrigada pela participação, tá? E nós vamos encerrar, né, esse ciclo de palestras e fechando com uma chave de ouro, que foi a palestra da senhora. Obrigada. Né? Muito obrigada. Foi excelente mesmo a palestra. Tá? Muito obrigada, doutora. Obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Boas férias. Obrigada. Beijo. Beijo. Tá, pessoal? E depois eu aguardo vocês, né, na próxima palestra, pós o nosso retorno de férias.
tá bom? Um beijo para todos. Doutora Miralda, muito obrigada por tudo, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.